Tudo o que você acha que sabe sobre o dinossauro mais icônico de Jurassic Park é, na verdade, uma grande mentira. Esqueça aquela criatura pequena que cospe veneno. O verdadeiro Dilophosauro era um colosso de 400 quilos, um predador que não precisava de truques. Sua força bruta era sua principal arma e sua aparência imponente, o seu domínio. Mas se ele não era venenoso, qual dinossauro era? A busca pela verdade nos leva até a China, a um dragão emplumado chamado Sinornithosaurus, cuja descoberta dividiu o mundo da paleontologia. A ideia de um dinossauro venenoso é extraordinária e exige provas igualmente extraordinárias. A resposta para este mistério pode reescrever a história da vida na Terra e até mesmo explicar por que nós, humanos, estamos aqui hoje. Mas e se todos estivessem procurando no lugar errado? A verdade sobre o veneno pré-histórico está prestes a ser revelada, e ela é mais chocante do que você pode imaginar. Fique com a gente para descobrir. Uma noite de tempestade, faróis de um jipe cortando a chuva, uma pequena criatura surge na escuridão. Um capuz intimidador se abre, um som agudo perfura o ar, e um jato de veneno negro sela o destino de sua vítima. Esta é a imagem que cimentou o Dilophosauro no pesadelo de uma geração inteira. Uma imagem icônica, aterrorizante e completamente falsa. A verdade, como sempre, é muito mais complexa e infinitamente mais fascinante. Há exatos 193 milhões de anos, neste momento geológico preciso, no alvorecer do período Jurássico, o verdadeiro Dilophosauro caminhava sobre uma terra que renascia do fogo. E a história real sobre ele não é apenas sobre um predador, mas sobre a própria resiliência da vida e os caminhos evolutivos que moldaram o nosso mundo. O que você está prestes a descobrir não apenas irá reescrever tudo o que você sabe sobre este caçador icônico, mas também nos lançará na maior investigação da paleontologia. A busca por um fantasma evolutivo, a caça pela evidência perdida do veneno no mundo perdido dos dinossauros. Para entender a criatura, precisamos entender o seu mundo. Imagine um planeta se recuperando de um trauma quase fatal. A Terra, no Jurássico Inferior, ainda sentia as cicatrizes da extinção em massa do Triássico-Jurássico, um apocalipse global desencadeado por massivas erupções vulcânicas que expeliram dióxido de carbono na atmosfera, acidificando os oceanos e causando um aquecimento global galopante. Este evento eliminou cerca de 75% de todas as espécies do planeta, abrindo caminho para que os dinossauros, antes atores secundários, tomassem o palco principal. O supercontinente Pangeia, uma massa de terra única e colossal, estava começando a se fragmentar sob a tensão das placas tectônicas, e neste cenário de mudança climática e geográfica, a vida se agarrava a novas oportunidades. Não existiam flores para colorir a paisagem. O mundo era um mar de tons de verde e marrom. Vastas florestas de coníferas primitivas, como as araucárias, se estendiam por quilômetros, entremeadas por densos bosques de samambaias gigantes e cicadáceas, plantas que pareciam palmeiras com um abacaxi no centro. O ar era mais denso, com níveis de oxigênio e dióxido de carbono diferentes dos de hoje, dando a tudo uma qualidade alienígena e primordial. É neste mundo que viajamos, para a região que hoje conhecemos como o Arizona, nos Estados Unidos. Ali, as rochas da formação Kayenta guardam um registro espetacular deste tempo. Se você pudesse estar lá, o ar seria pesado e úmido. O som constante seria o zumbido de insetos gigantes e o chamado de anfíbios desconhecidos. Cada sombra poderia esconder um perigo. Os rios sinuosos e lamacentos eram o lar de crocodilomorfos primitivos, predadores de emboscada, e peixes pulmonados que podiam sobreviver em poças de lama durante as secas sazonais. E correndo pelas planícies de inundação, sempre em alerta, pequenos dinossauros herbívoros couraçados como o Scutellosaurus, do tamanho de um gato doméstico, moviam-se em grupos para se proteger. E caçando todos eles, estava o verdadeiro predador alfa deste ecossistema. Esqueça a criatura frágil e pequena do cinema.
O Dilophosaurus veterilli era, para sua época, um colosso. Com até 7 metros de comprimento, mais longo que um trailer de acampamento e pesando cerca de 400 quilos, ele superava em peso um tigre siberiano adulto. Seu nome significa lagarto de duas cristas, e essa era sua característica mais espetacular. Duas cristas ósseas, finas e delicadas como porcelana, se erguiam em paralelo no topo de seu crânio. Eram frágeis demais para serem usadas como armas em combate. A pesquisa mais recente, liderada pelo paleontólogo Dr. Adam Marsh, sugere que essas cristas eram estruturas de exibição, possivelmente cobertas por queratina e exibindo cores vibrantes. Como a cauda de um pavão ou a galhada de um alce, sua função era comunicação, atrair parceiros, intimidar rivais e estabelecer domínio. Este não era um monstro furtivo que se escondia nas sombras. Era um predador de ponta, confiante e visualmente deslumbrante, uma obra de arte da seleção natural. Sua mandíbula, antes considerada fraca por causa de uma reentrância, agora sabemos que era uma arma poderosa. Aquele elo fraco, na verdade, ajudava a distribuir o estresse da mordida, e seus dentes longos e recurvados eram perfeitos para perfurar e segurar presas que se debatiam. Seus braços, surpreendentemente longos e fortes, terminavam em 3 garras afiadas, ferramentas precisas para agarrar e rasgar. Ele não precisava de veneno. Ele era uma faca suíça de predação, combinando velocidade, força e um arsenal físico que o colocava no topo da cadeia alimentar. A imagem real é a de um caçador de perseguição, correndo em alta velocidade, usando sua massa para derrubar a presa e seus braços e mandíbulas para finalizar a caçada. Então, por que a ficção se desviou tanto da ciência? E se o Dilophosauro era um predador puramente físico, será que algum outro dinossauro desenvolveu essa arma química? A resposta nos levará de um deserto americano a uma controversa descoberta na China e nos forçará a questionar a própria natureza da evolução dos predadores. Para embarcar nesta investigação, precisamos primeiro entender o que estamos procurando. O que é exatamente o veneno? Frequentemente confundido com peçonha, o veneno é uma toxina biológica que precisa ser ingerida, inalada ou absorvida pela pele para causar dano. A peçonha, por outro lado, é uma toxina injetada diretamente na corrente sanguínea através de uma mordida ou picada. É uma arma ofensiva, uma adaptação complexa para a predação ou defesa. E para um paleontólogo, encontrá-la no registro fóssil é um dos maiores desafios da ciência. O motivo é simples. Tecidos moles, como as glândulas que produzem e armazenam a peçonha, são os primeiros a se decompor após a morte. Eles quase nunca fossilizam. Portanto, os cientistas precisam agir como detetives forenses em uma cena de crime de milhões de anos, procurando por pistas indiretas deixadas nos ossos, a arma do crime e seu coldre. A principal evidência, a arma, são os dentes. Em muitas criaturas peçonhentas modernas, como cobras e alguns lagartos, os dentes evoluíram para se tornarem sistemas de entrega eficientes. Eles podem ter sulcos, pequenos canais na superfície para guiar o fluxo da saliva tóxica, ou podem ser ocos como agulhas hipodérmicas, para uma injeção de alta pressão. A segunda pista, o coldre, pode ser encontrada no crânio, em cavidades ósseas ou pontos de fixação muscular anormais que poderiam ter abrigado uma glândula de peçonha. O mito do Dilophosauro peçonhento nasceu de uma interpretação científica inicial, hoje completamente ultrapassada. No livro Jurassic Park, o autor Michael Crichton, conhecido por sua meticulosa pesquisa, baseou-se em uma hipótese da época que sugeria uma fraqueza estrutural na mandíbula do Dilophosauro, especificamente na articulação entre os ossos pré-maxilar e maxilar. Ele raciocinou de forma lógica. Se a mordida era fraca, o animal precisaria de uma vantagem extra para subjugar suas presas. A peçonha era uma solução engenhosa para um problema que, como sabemos agora, não existia. A ciência, felizmente, não para. A reanálise mais completa da espécie, publicada em 2020 no Journal of Paleontology, pelo Dr. Adam Marsh e sua equipe, utilizou tecnologia do século XXI
para resolver esse mistério do século XX. Usando tomografia computadorizada, eles fatiaram digitalmente os fósseis, analisando a estrutura interna dos ossos sem danificá-los. Eles descobriram que a mandíbula era muito mais forte do que se pensava. As conexões ósseas eram robustas e, mais importante, o crânio era reforçado por um sistema de bolsas de ar, ou seios paranasais, semelhantes aos encontrados nas aves modernas. Essa estrutura, chamada de pneumatização, tornava o crânio incrivelmente leve para seu tamanho, mas ao mesmo tempo forte e resistente, capaz de suportar as tensões de uma mordida poderosa e de presas se debatendo. As supostas fraquezas eram, na verdade, especializações sofisticadas. Nas palavras do próprio Dr. Marsh, a visão do Dilophosauro como um predador delicado e frágil está completamente errada. Este osso era forte e adaptado para resistir à força. Ele era um caçador de grandes animais do seu tempo. Com o caso do Dilophosauro cientificamente encerrado, a grande questão permaneceu em aberto. Se a ideia de um dinossauro peçonhento não se aplicava ao seu mais famoso candidato, a porta estava fechada para sempre. A busca, no entanto, não parou. Paleontólogos voltaram seus olhos para o passado ainda mais profundo, muito antes dos gigantescos dinossauros do Jurássico e Cretáceo. Se quiséssemos encontrar a origem da peçonha na linhagem que um dia levaria aos dinossauros, teríamos que viajar para um tempo ainda mais estranho e perigoso, o período Triássico. Uma era de experimentação evolutiva frenética, onde as regras da vida estavam sendo reescritas após outra extinção em massa. Foi nesse caldeirão de competição e inovação que os arcossauros, o grande grupo que inclui crocodilos, pterossauros e dinossauros, começaram sua espetacular ascensão. E é em rochas de 240 milhões de anos que encontramos nosso primeiro suspeito real. Um réptil que não era um dinossauro, mas cujo sorriso fossilizado poderia ser a evidência que todos procuravam. Uma criatura que nos mostra que a ideia de répteis pré-históricos peçonhentos não é apenas fantasia, mas uma possibilidade científica tentadora, enterrada nas camadas do tempo, esperando para ser descoberta e, mais importante, rigorosamente debatida. A jornada para encontrar a peçonha pré-histórica estava apenas começando. Vamos retroceder em nossa máquina do tempo geológico. Antes do Jurássico, antes do domínio do Dilophosauro, existiu o período Triássico, que se estendeu de 252 a 201 milhões de anos atrás. Este período não foi apenas uma nova era, foi uma verdadeira Era das Maravilhas e dos Monstros, um tempo de recuperação e experimentação evolutiva sem precedentes. A vida estava se reerguendo das cinzas da Grande Morte, a extinção do Permiano Triássico, o evento mais cataclísmico da história do nosso planeta. Este apocalipse biológico aniquilou 96% de toda a vida marinha e 70% da vida terrestre, deixando um planeta fantasma, um vácuo ecológico. Nos nichos vazios deixados por essa extinção, um grupo de répteis, os arcossauromorfos, que significa répteis dominantes, explodiu em uma incrível diversidade de formas e tamanhos. Este foi um período de competição acirrada, uma corrida armamentista biológica onde cada nova adaptação poderia significar a diferença entre a sobrevivência e a extinção. Foi uma época de predadores bizarros, que parecem saídos de um pesadelo. Répteis com velas nas costas, como o Arizonosaurus crocodilos terrestres, que galopavam como cavalos e herbívoros com bicos e carapaças que pareciam uma fusão entre uma tartaruga e um porco. É precisamente neste cenário de alta competição que a evolução de armas secretas, como a peçonha, poderia ter oferecido uma vantagem seletiva crucial. E é exatamente isso que uma descoberta na formação Copper Canyon, no Texas, sugere. Nas rochas do final do Triássico, paleontólogos desenterraram dentes fossilizados que não pertenciam a nenhum animal conhecido até então. Eram diferentes. Eles os nomearam Uatitodon. Esses dentes eram longos, recurvados como lâminas de cimitarra, e de forma crucial, possuíam sulcos profundos e extremamente bem definidos, que corriam ao longo do dente, formando um canal perfeito.
Esta não é uma característica comum. Em animais modernos, sulcos tão pronunciados nos dentes estão quase que exclusivamente associados a um sistema de entrega de peçonha. Eles funcionam como o cano de uma arma, guiando a saliva tóxica de uma glândula na base do dente, diretamente para o interior da ferida, garantindo que a toxina alcance a corrente sanguínea da presa de forma rápida e eficiente. O Achitodon não era um dinossauro, mas pertencia ao grande clado dos arcossauromorfos, o que o torna um parente distante na árvore da vida. A evidência de seus dentes é, para alguns cientistas, o exemplo mais forte e convincente de um réptil arcossauromorfo peçonhento que já encontramos. A implicação desta descoberta é imensa. Significa que a tecnologia biológica para a produção e entrega de peçonha já existia dentro da linhagem que, milhões de anos depois, daria origem aos dinossauros. A ferramenta estava lá. Mas, como em toda boa história de detetive paleontológico, o caso não está encerrado. O debate científico é, e deve ser, rigoroso. A principal questão que os céticos levantam é: poderiam os sulcos ter outra função? Alguns pesquisadores, embora admitam que a peçonha é a explicação mais provável, argumentam que os sulcos poderiam teoricamente servir para outros propósitos, como guiar o sangue para fora de uma ferida, para evitar que a presa lavasse o local, ou até mesmo como uma característica estrutural para fortalecer o dente durante a mordida, embora essas hipóteses sejam consideradas menos prováveis pela maioria. O maior problema, no entanto, é a natureza fragmentária do fóssil. O Achitodon é o que chamamos de táxon de dente. É conhecido apenas por seus dentes. Não temos um crânio, nem um esqueleto. Sem o crânio, não podemos procurar por sinais de uma glândula de peçonha, nem entender como o animal usava esses dentes em um contexto anatômico mais amplo. O Achitodon permanece um fantasma, um predador enigmático, conhecido apenas por sua arma potencial. Esta incerteza frustrante destaca a extrema dificuldade de provar a existência de peçonha no registro fóssil. É uma busca por uma agulha em um palheiro de milhões de anos. A ausência de evidência, como dizem os cientistas, não é necessariamente evidência de ausência. Por décadas, a busca parecia ter estagnado aqui, com este misterioso e possivelmente peçonhento parente dos dinossauros. Parecia que os próprios dinossauros, por algum motivo, haviam abandonado essa estratégia evolutiva. Até que, do outro lado do mundo, em um lugar famoso por seus fósseis de preservação extraordinária, uma descoberta viria a abalar os alicerces da paleontologia e reacender o debate de forma explosiva. Estávamos prestes a conhecer um dragão emplumado da China. Saltamos agora 115 milhões de anos para a frente, em nossa linha do tempo. Deixamos o Triássico para trás e mergulhamos no coração do período Cretáceo, há cerca de 125 milhões de anos. Nosso cenário muda drasticamente de um deserto americano para uma paisagem luxuriante e úmida no que hoje é o nordeste da China. Estamos na província de Liaoning. Naquela época, esta região era um ecossistema vibrante de lagos de água doce, florestas temperadas e vulcões ativos, um ambiente que hoje conhecemos como a biota de Jehol. As cinzas finas e constantes desses vulcões caíam sobre os lagos, sepultando animais e plantas em uma lama anóxica que os preservou com detalhes quase inacreditáveis. Este é um Lagerstätte, um termo alemão para um local de armazenamento de fósseis de qualidade excepcional. É uma janela perfeita para um mundo perdido. Foi aqui, em Liaoning, que o mundo descobriu, sem qualquer sombra de dúvida, que os dinossauros tinham penas. Fósseis de tiranossauros ancestrais cobertos de protopenas, dinossauros com caudas que pareciam leques de plumas e, em alguns casos, até mesmo a cor original, preservada em organelas fossilizadas dentro dessas penas. Foi uma revolução científica que provou a profunda conexão entre dinossauros e aves, borrando para sempre a linha que os separava. E foi no meio desta explosão de descobertas, no final da década de 1990, que uma nova criatura foi desenterrada. Era pequena, do tamanho de um peru,
e estava coberta da cabeça aos pés por uma plumagem complexa e bem desenvolvida. Pertencia à família dos dromaeossaurídeos, a mesma dos famosos raptores, como o Velociraptor. Eles o chamaram de Sinornithosaurus milleni, que significa, poeticamente, pássaro-lagarto chinês do milênio. Por uma década, ele foi celebrado como mais um exemplo espetacular da transição dinossauro-ave. Um elo perdido, perfeitamente preservado. Até que em 2009, uma equipe de paleontólogos liderada pelo Dr. David Burnham, da Universidade do Kansas, reexaminou um dos espécimes sob uma nova e controversa perspectiva. O que eles afirmaram ter encontrado foi tão chocante que parecia ter saído diretamente da ficção científica. Em um artigo publicado na prestigiosa revista PNAS, eles descreveram uma série de características anatômicas que, segundo eles, apontavam para uma única e aterrorizante conclusão. O Sinornithosaurus era peçonhento. A arma fumegante estava novamente nos dentes. Eles identificaram que alguns dentes na parte superior da mandíbula eram excepcionalmente longos, como presas, e se projetavam para fora. Ao longo da lateral desses dentes, eles descreveram a presença de sulcos que corriam de cima a baixo, perfeitos para canalizar um líquido. Mas, desta vez, havia mais. Olhando para o osso maxilar acima dessas presas, eles notaram uma cavidade, um espaço oco que interpretaram como o local ideal para abrigar uma glândula de peçonha, a chamada glândula de Duvernoy, semelhante à encontrada em algumas cobras e lagartos modernos. A combinação de presas longas, sulcos e uma possível cavidade para a glândula formava um caso circunstancial convincente. A equipe até propôs um mecanismo de caça para este raptor peçonhento. Eles argumentaram que o Sinornithosaurus, com sua mandíbula relativamente fraca para um predador de seu porte, não mataria com a força da mordida. Em vez disso, ele daria uma mordida rápida em sua presa, talvez pequenos pássaros primitivos que viviam nas mesmas florestas. O veneno, que eles especularam ser de ação rápida para induzir o choque e a paralisia, faria o resto do trabalho, permitindo que o predador subjugasse a vítima sem uma luta prolongada e perigosa. A notícia explodiu na mídia global. O primeiro dinossauro peçonhento. A imagem era irresistível. Um pequeno raptor emplumado saltando de galho em galho como um leopardo, atacando silenciosamente com presas venenosas. Parecia que, finalmente, o fantasma evolutivo havia sido capturado. A busca por um dinossauro peçonhento parecia ter chegado a um final espetacular. Mas na ciência, uma afirmação extraordinária exige evidências igualmente extraordinárias. E a comunidade paleontológica, ao colocar o dragão venenoso sob o microscópio do escrutínio científico, começou a encontrar sérias rachaduras na armadura reluzente dessa teoria sensacional. A proposta de um Sinornithosaurus venenoso foi como uma pedra jogada em um lago calmo. A reação da comunidade científica foi imediata e cética. Menos de um ano depois, em 2010, outra equipe de pesquisadores, liderada pelo Dr. Federico Giannettini, publicou uma refutação detalhada, desmontando a teoria do veneno peça por peça. Começando pelos dentes. Os críticos argumentaram que os sulcos de veneno eram, na verdade, características comuns em dentes de muitos terópodes, provavelmente artefatos da preservação ou simplesmente parte da estrutura normal do dente, não canais para toxinas. Eles eram muito menos pronunciados do que os vistos em animais venenosos comprovados. Quanto aos dentes longos como presas, eles mostraram que isso era resultado do deslocamento dos dentes de seus alvéolos após a morte do animal. Durante a fossilização, os dentes simplesmente deslizaram para fora, criando a ilusão de serem presas enormes. Em seu estado natural, eram apenas um pouco mais longos que os outros. A evidência mais forte, a cavidade para a glândula de veneno, também foi rebatida. Os oponentes da teoria apontaram que aquela cavidade era, na verdade, a fossa antorbital, uma abertura no crânio encontrada em praticamente todos os arcossauros, incluindo o T-Rex, o Velociraptor e as aves modernas. Ela serve para abrigar um saco de ar, não uma glândula. A teoria do veneno havia confundido uma estrutura anatômica padrão
com uma especialização para envenenamento. Este debate público, travado nas páginas de revistas científicas, é um exemplo perfeito de como a ciência funciona. Não se trata de uma única descoberta, mas de um processo de escrutínio, crítica e busca por consenso. De um lado, a possibilidade tentadora de um dragão venenoso que redefiniria nossa compreensão da ecologia do Cretáceo. Do outro, o rigoroso método científico exigindo que cada peça de evidência seja testada contra explicações mais simples. Esta incerteza, este conflito de ideias, é o que torna a paleontologia tão fascinante. Cada fóssil é uma cena de crime de milhões de anos, e nós somos os detetives. Se você é apaixonado por desvendar esses mistérios enterrados, inscreva-se agora no Jurassic Shadows e ative as notificações, porque a nossa investigação sobre o passado da Terra está apenas começando. Hoje o consenso científico pende fortemente contra a ideia de que o Sinornithosaurus era venenoso. A maioria dos paleontólogos considera que as evidências apresentadas em 2009 foram uma interpretação equivocada de características normais ou de deformações ocorridas durante a fossilização. O caso, para muitos, está encerrado. E isso nos leva a uma pergunta ainda maior e mais profunda. Se nem o Dilophosauro, nem o Sinornithosaurus, os dois principais candidatos, eram venenosos, por quê? Porque em um reinado de 150 milhões de anos, os predadores mais bem-sucedidos da história da Terra aparentemente nunca desenvolveram essa arma biológica tão eficaz. A aparente ausência de veneno nos dinossauros é um dos grandes quebra-cabeças da evolução. O veneno evoluiu de forma independente dezenas de vezes em todo o reino animal. Em aranhas, escorpiões, insetos, águas-vivas, peixes, polvos e, claro, em répteis como cobras e lagartos. É uma estratégia incrivelmente bem-sucedida. Então, por que os dinossauros, mestres da adaptação, a ignoraram? A resposta provavelmente reside em uma combinação de fatores, em um conceito que os biólogos chamam de caminhos evolutivos. Uma vez que uma linhagem se compromete com uma determinada estratégia, pode ser difícil ou desnecessário mudar de rumo. A primeira e mais óbvia hipótese é que eles simplesmente não precisavam. Os dinossauros terópodes, a linhagem de carnívoros, evoluíram para se tornarem os mestres da predação física. Pense no arsenal de um Allosaurus ou de um Tyrannosaurus Rex. Eles tinham tamanho colossal, força muscular imensa, mandíbulas capazes de esmagar ossos, dentes como adagas e garras afiadas. Seus corpos eram máquinas de matar otimizadas para o combate físico e a perseguição. Desenvolver um complexo sistema de veneno, que requer a evolução de glândulas, toxinas e dentes especializados, seria evolutivamente redundante. É como colocar um lançador de mísseis em um tanque de guerra que já tem um canhão devastador. A segunda hipótese está ligada ao metabolismo. A maioria dos dinossauros predadores era de caçadores ativos e de sangue quente, com altas taxas metabólicas, mais parecidos com aves do que com lagartos. O veneno é frequentemente mais útil para predadores de emboscada ou de metabolismo mais lento, que precisam subjugar presas grandes rapidamente, ou que não podem se dar ao luxo de uma perseguição longa e dispendiosa em termos de energia. Um predador de sangue quente e veloz já está equipado para uma caça rápida e eficiente. Por fim, pode haver uma restrição filogenética. A linhagem dos arcossauros, como um todo, parece relutante em evoluir o veneno. Os parentes vivos mais próximos dos dinossauros, os crocodilianos e as aves, não são venenosos. Isso sugere que pode haver alguma restrição genética ou de desenvolvimento nesse grupo que torna a evolução de sistemas de veneno complexos, como os das cobras, menos provável. Eles seguiram um caminho evolutivo diferente, focando em força, velocidade, tamanho e, no caso das aves, no voo. O veneno era o caminho não trilhado. Essa ausência, essa escolha evolutiva de não desenvolver veneno, não foi uma falha. Foi uma consequência de seu sucesso em outras áreas. Eles eram tão bons em matar com força bruta que a arma química nunca foi necessária. E essa decisão
tomada inconscientemente pela seleção natural ao longo de milhões de anos, teria uma consequência inesperada e profunda para um grupo de pequenas criaturas que viviam com medo, escondidas nas sombras desses gigantes. Enquanto os dinossauros governavam o dia, um outro mundo ganhava vida na escuridão. Um mundo de pequenas criaturas peludas, de olhos grandes e sentidos aguçados, que corriam pelo subsolo da floresta mesozoica. Estes eram nossos ancestrais, os primeiros mamíferos. Durante 150 milhões de anos, eles viveram sob o domínio dos dinossauros. Criaturas como os cimolestes ou os alambdalestes não eram maiores que um musaranho ou um rato. Sua estratégia de sobrevivência era a discrição, ser pequeno, ser noturno, ser rápido o suficiente para escapar da atenção dos gigantes. Eles se alimentavam de insetos, sementes e ocasionalmente de ovos de dinossauros. Cada saída da toca era uma aposta de vida ou morte. Agora vamos realizar um exercício de pensamento, um e se evolutivo. Imagine um mundo onde a teoria do Sinornithosaurus venenoso fosse verdade. E mais, imagine que ele não fosse uma exceção, mas a regra. Um mundo onde pequenos dinossauros predadores, caçando à noite ou no crepúsculo, tivessem desenvolvido veneno para subjugar suas presas pequenas e rápidas. Presas exatamente como nossos ancestrais mamíferos. A noite não seria mais um refúgio seguro. O subsolo não ofereceria proteção contra um predador que pudesse morder e esperar. Para um pequeno mamífero, uma única mordida de um predador venenoso seria uma sentença de morte. Mesmo que conseguisse escapar momentaneamente, o veneno teria tornado os pequenos dinossauros caçadores de mamíferos muito mais eficientes. Isso poderia ter mudado completamente o curso da evolução dos mamíferos. A pressão seletiva poderia ter sido tão intensa que nossos ancestrais poderiam ter sido caçados até a extinção, ou forçados a nichos ainda mais restritos, talvez nunca evoluindo à diversidade que vemos mais tarde. A ausência de veneno no arsenal dos dinossauros pode ter sido, paradoxalmente, um dos fatores mais cruciais que permitiram a sobrevivência e, eventualmente, a prosperidade da nossa própria linhagem. A decisão dos dinossauros de apostar na força bruta em vez da bioquímica criou um espaço, uma brecha na armadura de seu domínio, que permitiu que os mamíferos persistissem. É um exemplo impressionante do efeito borboleta na evolução. Um caminho evolutivo, não seguido por um grupo dominante há 100 milhões de anos, pode ter sido a condição essencial para que dezenas de milhões de anos depois, após a queda deles, os mamíferos estivessem prontos para herdar a Terra. Sem essa extinção em massa específica e sem a falta de veneno dos dinossauros, nós, humanos, talvez nunca tivéssemos existido. Nossa história está escrita nos fósseis daquilo que nunca aconteceu. Nossa jornada começou com um monstro do cinema, uma criatura com capuz e veneno que descobrimos era pura ficção. Isso nos levou ao verdadeiro Dilophosauro, um predador magnífico e muito maior, que usava força e cristas coloridas para dominar seu mundo. A partir daí, nossa busca por veneno nos levou às profundezas do tempo, ao Triássico, onde os dentes enigmáticos do Wachitodon nos deram o primeiro indício de que o veneno era possível na linhagem dos arcossauros. Saltamos para a China do Cretáceo e nos deparamos com o Sinornithosaurus, o dragão emplumado, no centro de um dos maiores debates da paleontologia moderna. Um caso que, embora fascinante, hoje é considerado cientificamente improvável. Finalmente, entendemos por que os dinossauros, os reis da predação física, nunca precisaram dessa arma química, um fato que, por acaso, pode ter permitido que nossos próprios ancestrais mamíferos sobrevivessem à sua sombra. Parece uma história completa. Um mito desmascarado, uma investigação concluída. Mas e se estivéssemos procurando pela arma errada no lugar errado? A verdadeira reviravolta na história da toxicidade na linhagem dos dinossauros pode não ter vindo de presas, mas de esporas e dietas. Olhe para as aves de hoje. A gansa da Gâmbia, que vive na África, concentra toxinas em suas esporas ósseas ao se alimentar de um tipo específico de besouro venenoso, tornando um golpe de sua asa perigoso. Isso não é um sistema de veneno, mas é toxicidade.
Agora olhe para um dinossauro como o Shuvuia, um pequeno terópode com braços bizarros de um único dedo. Por muito tempo, os cientistas se perguntaram para que servia esse apêndice. A resposta mais provável é para cavar ninhos de insetos, como cupins. Se dinossauros como o Shuvuia tinham uma dieta especializada em insetos que poderiam ser tóxicos, eles poderiam ter sido capazes de sequestrar essas toxinas para sua própria defesa. O verdadeiro segredo do veneno no mundo dos dinossauros pode não estar em predadores espetaculares, mas escondido no estilo de vida de pequenas criaturas insetívoras. Começamos procurando um monstro que cospe veneno e terminamos com a possibilidade sutil de que a toxicidade estava lá, não nas presas, mas na pele, penas ou esporas. Uma arma passiva, não ativa. Mas a extinção em massa que eliminou os dinossauros há 66 milhões de anos não eliminou o veneno da Terra. Pelo contrário, ela abriu caminho para um novo tipo de predador venenoso, um que se tornaria o mais especializado e mortal de todos: a ascensão das serpentes. E a história de como elas desenvolveram seus venenos é ainda mais surpreendente. Mas isso é uma história para o próximo episódio de Jurassic Shadows. Não perca nossa próxima investigação. Inscreva-se, deixe seu like e comente abaixo. Qual outra criatura pré-histórica você gostaria de ver desmistificada em nosso canal? Sua curiosidade molda nossas expedições ao passado. Obrigado por viajar conosco. Até a próxima.